Mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu. Um lugar para você compartilhar história, superação e ganhar muito conhecimento. E hoje aqui com a Jaque e com a Liniane do Clube Divas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público antes da gente começar a falar do público. Jaque primeiro? Sim, muito obrigada, Cláudia, pelo convite carinhoso. Nós do Clube Divas, nós agradecemos. E meu nome é Jaqueline e eu sou biomédica ortomolecular e também uma das diretoras do Clube Divas hoje. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, Cláudia? Prazer. Nós, novamente, no Clube Divas. Eu sou a Liniane, eu sou estatística de formação e atualmente trabalho com o INSS de obras. E uma das diretoras colaboradoras do Clube Divas. Que legal. Uma profissão que não tem nada a ver com clube, né? Exatamente. Então o clube é bem diverso. Bem dinâmico também. Meninas, vamos começar contando o que é o Clube Divas para quem está assistindo a gente lá em casa? Vamos. Eu começo? Começa. Bom, eu conheci o Clube Divas o ano passado, mais ou menos um ano mesmo. Acho que já estou desde abril do ano passado. E, obviamente, não começou comigo, né? Quem começou foi a Mayra e a Cris Ferracini. Acho que um pouco mais de um ano e meio, alguma coisa. E o clube tinha o objetivo justamente de unir as mulheres como um grupo de apoio e também de networking. Legal. E hoje, como é que está o clube? O clube passou por algumas mudanças significativas, né? A Mayra e a Cris, elas deram andamento. A Mayra teve que se afastar por um tempo e a Cris, infelizmente, não pôde mais continuar, né? Mas e aí teve um período de turbulência, né? Foi um pouco triste, mas agora nós nos reestruturamos novamente. A Mayra assumiu por um tempo, mas também se afastou de novo, mas nunca completamente. E agora a Liniane e eu estamos tocando esse projeto que para mim é maravilhoso, assim, para mim fez muito sentido quando eu vim, porque assim, faz pouco tempo que eu estou em Maringá. Certo. E então, quando eu vim para Maringá, eu fiquei assim meio perdida, não conhecia assim muita gente. Aí quando me apresentaram o clube, eu me senti em casa, Que bom. sabe? Foi muito bom, as meninas me acolheram super bem, eu fiz amizades e ainda fiz negócio. Daí eu falei assim, nossa, eu vou ficar aqui mesmo. Pessoal, só para quem está em casa que não está entendendo a turbulência que ocorreu, a Cris, que foi uma das fundadoras do clube, faleceu ano passado, em novembro, de câncer de mama. E ela estava na frente do clube desde o começo, né, Isso. Liniane? Aham. Então, quando ela faleceu, foi um choque para todo mundo. Poucas pessoas sabiam da doença dela e da gravidade com que estava o estado, né? E ela faleceu e todo mundo não sabia o que fazer com o clube, né? E agora, continua, não continua, fica do mesmo jeito? E aí, como é que vocês estão conseguindo lidar com a expectativa? Porque a da crise era alta, né? É. Como é que vocês estão conseguindo É, lidar? foi uma perca bastante sentida por todas, né? Muito, aham. E nós mudamos um pouquinho a configuração do grupo, até para conseguir, assim, tomar um novo fôlego, né? Certo, Então, aham. hoje a gente vem com uma proposta ainda acolhedora, que era a proposta da Cris, né? Fazer esse acolhimento que a Jaque Uhum. vivenciou ali. Então, nós continuamos com essa proposta. E agora a gente traz também para o grupo as rodadas de negócios, o apoio na parte empreendedor para essas mulheres também, porque na sua maioria são micros e pequenas Sim, empresárias, né? aham. Então, hoje nós estruturamos o grupo de forma que dentro das 4 semanas do mês, cada semana acontece uma atividade diferente. E, gente, olha aí, que você que é empreendedora, microempreendedora, você que pensa em empreender e não sabe por onde começar, o clube é o Isso. lugar para essa pessoa. Com certeza. Exatamente. Então, conta pra gente, pro pessoal lá de casa, o que são os 4 encontros? O que que a gente faz quando a gente entra no clube? O que que eu faço nas 4 semanas do mês?
A primeira semana a gente tem a apresentação de um dos membros do grupo, podendo lá falar com mais propriedade, com mais tempo, daquilo que ela faz e do que ela propõe em termos de serviço ou produtos. Na segunda semana, a gente vem com a rodada de negócios, né? Então, nós fazemos ali um bate-papo, onde cada uma apresenta seu negócio num tempo um pouco mais reduzido, mas todas têm a oportunidade de falar. Que legal. Na terceira semana, vem a Jaque, né, na parte do apoio emocional e na parte da saúde também, que é já a propriedade dela, né? Aham. Então, ela vem com essa proposta de dar esse apoio realmente emocional para essas mulheres. E na quarta semana entro eu falando um pouquinho da parte empreendedora. Então, a gente tenta buscar as maiores dificuldades hoje dessa empreendedora dentro do mercado e trazer assuntos que apoiem elas ou que deem pelo menos o direcionamento para que elas possam estar fortalecendo dentro de cada negócio. Então a gente pode dizer que hoje o Clube Divas é uma escola de negócios, Sim, Sim. né? né? Porque ele tem a parte da rodada de negócios, da apresentação, que é um pitch de vendas Uhum. mais demorado, a parte emocional, que hoje é indispensável para qualquer segmento, e a parte prática, que é solucionar um problema. Isso. Eu gosto de falar que o clube hoje é quase um colo de mãe. Você encontra um pouquinho de tudo ali e tá sempre aconchegado, né, Jaque? Isso é muito bom, porque a gente vê muitos grupos de network onde a gente só vai e não vê ninguém te perguntando se você tá bem, como é que tá o seu negócio. As pessoas só vão para vender. Ninguém vai para comprar, né? E eu já participei de vários grupos e saí de praticamente todos, porque as pessoas querem que você consuma o que ela vende, mas ela não quer fazer uma parceria de comprar o seu produto Exato. ou o seu serviço, né? Exatamente. E lá no clube funciona diferente, então, vocês conseguem essa parceria para haver troca de produtos e serviços com as participantes do clube mesmo. Sim, a gente tenta trazer essa ideia para tanto divulgá-las quanto para que cada uma das demais também sejam divulgadoras dos nossos produtos, né? Nada melhor que uma indicação, né? Exatamente. Para a gente poder saber que o serviço realmente é bom. Exato. E como é que é feita a capacitação das pessoas que vão participar do clube? Quer falar um pouquinho? Na verdade, assim, quem tem interesse, manda mensagem, entra no nosso Instagram, ou às vezes a gente conhece alguém, e aí ela passa por um processo de uma entrevista, que a gente conversa com ela, vê se ela realmente está disposta. Mas isso é bem livre, bem aberto, bem dinâmico, assim, não é muito engessado, não. E existe alguma regra assim, eu trabalho com semijoias, não pode ter outra pessoa, existe limitação de segmento? Como é que vocês trabalham essa questão? Porque alguns grupos só pode uma pessoa de cada segmento para não ter concorrência. Como é que vocês lidam com isso lá no clube? Não, a gente não tem esse problema. Você pode ser da mesma coisa que o outro, porque acho que a maior proposta do clube não é nem essa, o networking é uma consequência da confiança que foi criada entre as participantes, sabe? Certo, aham. No começo, quando eu não fui para vender, eu fui porque eu precisava conhecer gente. Então, para mim, talvez alguém pode ter uma visão diferente, mas para mim a ideia do acolhimento me foi muito atrativa. E a partir do momento que você começa a ser interessante no grupo, Os negócios vêm. Vai vai fluir, porque você criou conexão. Mas a gente primeiro tem que ser interessada, né? Você tem que Exato. interessar pelo serviço da coleguinha, saber o que ela faz, entender, mesmo que você não consuma, mas você tem que saber o que a sua amiga de grupo faz para você poder indicar. Exatamente. Nada mais justo de você indicar um serviço, um produto de quem convive com você, de quem faz parte da mesma comunidade que você, né? Muitas vezes elas chegam querendo um acolhimento, né, Jaque? Elas Uma chegam conversa, uma um conversa, café. tomar um café. Eu falo assim, na época das nossas avós, elas iam lavar roupa no rio, desciam todas as mulheres, lá elas cantavam. Era um momento, era trabalho? Sim, era trabalho, mas era um momento em que elas tinham para elas, né? Estavam ali com as crianças, com os filhos brincando ao redor, mas era um momento delas. E hoje a gente vem para um mundo, né, uma selva de pedra, aonde nós não temos esse tempo de cantar, não temos esse tempo de conversar. Então,
o clube muitas vezes se torna esse momento. Se torna aquele encontro semanal que a gente deveria ter com as amigas. Exatamente. Né? Aí você vai no Clube Divas e toma café com as amigas. Exatamente. Toma um café. O problema é que quando a gente coloca desse jeito, parece que se a mulher parar e ficar 1 hora fora, nossa, essa daí não está sendo produtiva, né? O mundo para. Então, imagina, não posso fazer isso porque eu tenho um monte de coisa. Claro que você tem, com certeza. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Agora, lá a gente tem mais do que isso. Nós temos um conhecimento. Realmente, o que eu entrego, o que a Liniane entrega, é algo diferenciado, assim, não é querendo superestimar o que a gente. Mas realmente muita gente paga para o conhecimento que a gente passa por ali, entrega. Isso é muito legal. Eu, para quem não sabe, eu já fiz parte do Clube Divas lá do começo, quando começou com a Mayra, com a Cris e com a Carol, que a Carol também fazia parte do clube. Depois a Carol saiu, a Mayra e a Cris seguiram. Elas realmente tinham uma proposta um pouco mais diferente. Elas faziam alguns eventos, né? Algumas coisas diferentes, mas sempre buscando o acolhimento, a conversa. Depois a Mayra saiu, a Cris continuou. E agora ele tá num outro formato, mas ele não perdeu a essência dele, que é o acolhimento, né? Isso mesmo. E como acontecem as reuniões do clube, meninas? As reuniões, elas acontecem todas as segundas-feiras. Nós estamos nos reunindo lá no Empório Coisas de Minas, na Avenida Paraná, às 14h30. Então, a gente tem sempre uma projeção de terminar por volta das 16 horas. Né? E aí, acontece toda a mágica. Então, se eu quiser convidar uma amiga para participar, eu passo o contato de vocês e ela entra em contato com vocês. Isso. E ela pode, quem está assistindo a gente aqui, que quer começar e às vezes está perdida, ela pode ir uma vez para conhecer o clube antes de se associar? Pode estar indo lá, conhecer, bater um papo com a gente, tomar um café. E acho que é legal também, Cláudia, dizer que agora, a próxima semana, é a última semana, e eu vou estar falando de finanças. Olha lá, um assunto primordial para qualquer empreendimento, gente. E o que acontece? Então, o nosso foco nessa semana é conseguir que elas tenham um pouquinho mais de habilidade em trabalhar o caixa da empresa, que acaba sendo o caixa da família, que acaba sendo o caixa da empresa e vira aquela... E vira tudo junto e nunca tem dinheiro e paga a conta da luz com o dinheiro Aí não da sabe produto. se tá dando lucro, se tá dando despesa. Então, a ideia é trazer isso. Então, assim, fazendo um convite, né, para quem está nos assistindo e tem esse problema, tem essa dúvida em como gerir todo esse processo. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos estar lá falando um pouquinho disso. E quais são os maiores problemas que as participantes levam para você? Finanças, você já falou, eu tenho certeza que é um dos campeões. Marketing, oratória e relacionamento. Quais são as maiores dúvidas que surgem lá entre as associadas, Liniane? Olha, vem na parte do empreendedorismo mesmo. É muito forte isso. Algumas relatam que existem alguns centros de apoio em Maringá, mas é muito superficial. Né? Então, assim, a gente tenta, até porque o grupo ainda está bem pequeno, mas a gente tenta dar um olhar específico, de repente, individualmente para cada uma. Então, a gente consegue fazer esse trabalho, né? Mas tem a parte emocional das culpas, né, Jaque? Que não posso sair 1 hora porque tudo para e eu não tenho tempo. E esse é outro ponto que a gente sente bastante, né? Eu tô aqui, mas eu tô pensando que tem o filho, que tem o marido, que tem o pet, que tem outras coisas que estão acontecendo e eu não tô lá para resolver. Tô respondendo mensagem no celular. Exatamente. Né? Então, assim, realmente a parte emocional e o desenvolvimento como empreendedora são os principais pontos. E como é difícil a gente aprender a parar. Eu era uma pessoa assim, que eu não parava 1 minuto, até que eu entrei num esgotamento e tive que parar. Meu corpo não me deu opção. Ou eu parava, eu acho que eu infartava, não sei. Então, eu realmente tive que parar, tive que diminuir muito meu ritmo. Eu acho que eu diminuí assim 90% as atividades que eu fazia para aprender a sentar, tomar um café sem olhar no celular, sem ficar, nossa,
que está acontecendo? Eu tenho que entregar produto, eu tenho que... Não, vou só tomar um café, vou conversar. Aquela meia hora de Relaxar. bobeira que todo mundo Uhum. precisa ter, né? E como é difícil mesmo as empreendedoras e as mulheres, no geral, perceberem isso, né, Jaque? Você que trabalha com a parte emocional, eu acho que você tem mais propriedade para falar. É verdade. Porque hoje é chique você ser esgotada, maluca, né? Ai, nossa, surtei, nossa, eu tô ansiosa e tal. E a gente tem que parar com isso, Gente, só sabe? é chique para quem nunca teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que começa a chorar sem motivo nenhum e o marido pergunta: o que que você tem? E você só chora, você não fala e você não consegue pegar o celular para responder uma mensagem. Então é chique, mas a hora que o surto vem, ele vem e não é fácil, né, Jaque? Pois é, porque as pessoas elas acham que o que está na rede social é real. E não é, as pessoas só postam os louros. Ninguém Uhum. posta o momento difícil, sabe? Então a Uhum. gente tem que parar com essas comparações e entender limites. Nós precisamos de limites. E como é que você trabalha lá no grupo com as associadas? Como é que você fala para elas dos limites que elas têm que impor para ter uma saúde emocional equilibrada, Jaque? A gente sempre pega um ponto da questão emocional. Uhum. Aí vai do que eu achar que eu devo falar, mas Vocês perceberam que a bronca é grande. mas é que assim, conforme a gente vai escutando, então você acha que hoje eu posso falar sobre isso. Então a gente sempre fala quais são seus sonhos, para onde você quer chegar, como que você quer estar lá, como que você projeta, como que você desenha o futuro. Então eu gosto de entrar nessas coisas que às vezes a gente está só no automático, Uhum. que só está no inconsciente, Sim. puxa para o consciente. Vamos ver como que vai ser. Vamos, tenta ver racionalmente como que você está indo, como que você está cuidando de você. Então, porque senão é um dia atrás do outro só. Você tem um sonho de um dia ir pra praia, um dia viajar, mas só fica no dia, né? Não tem Você não consegue. plano, não tem merecimento, tem culpa, tem os outros, tem a família. Então, tem um monte de gente. Fazendo terapia em grupo. De certa forma, a gente faz um pouco. Que legal. E vocês têm algum case de sucesso já nesse pouco tempo que vocês estão no grupo de alguma empreendedora que entrou e conseguiu perceber isso? Não precisa citar nome nem o segmento dela, mas que você viu que vocês conseguiram realmente atingir com esse acolhimento? Olha, toda semana tem alguém falando alguma coisa. Na semana Uhum. passada mesmo, a gente estava conversando com uma delas e ela entendeu algumas coisas, fez muita diferença. Então, acho que sim. Você pode exemplificar o que que ela falou que mudou na vida dela? Sim, ela não estava priorizando a família, né? Isso, às vezes, como eu falei, fica muito no automático. Eu tenho que trabalhar, 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 mas e aí em casa começam a acontecer coisas. E aí você acha que, nossa, tá tudo caindo na minha cabeça. Não é, você está desenhando a sua vida desse jeito. Eu trabalhei com a Mary Kay muito tempo e o slogan da empresa era Deus, família e trabalho. E a gente tinha muito treinamento. E a Mary Kay Ash, que foi a fundadora, ela sempre falava que se a gente seguisse essa ordem, tudo ia fluir bem, Hum. né? Deus ou a entidade que você crê, enfim, né? Ou alguém para você se inspirar, para você conversar, a sua família e depois o trabalho. E quando eu parei, que eu tive as crises de ansiedade, eu vi que eu estava o trabalho e talvez Deus e a família, eu nem sei onde é que eles estavam, mas o trabalho estava me consumindo muito. E aí nada consegue se regular. Não. Porque tudo em casa te irrita, tudo te deixa nervosa, o marido não pode fazer nada, os filhos, então, coitados, né? Por quê? Porque você está descompensada Uhum. e você não consegue retomar. Então, é um trabalho árduo mesmo e um acolhimento super importante de fazer com as empreendedoras, né? Bem isso. Meninas, como é que vocês conseguem manter o grupo? Quantas pessoas vocês têm hoje, mais ou menos, no grupo? Vocês têm noção? Hoje nós estamos em torno de 8 pessoas, né? E o grupo, a gente deixa sempre o membro bem à vontade, então se ela entende que aquele é o momento que ela quer fazer parte, nós temos uma pequena taxa que é paga mensalmente, né? E aí ela
dentro disso existem algumas regras também que ela para ela estar participando dos processos, né? Tá, antes da gente falar das regras e de como ela se associar, para quem está assistindo a gente em casa, vocês já sabem que todo episódio, no meio do episódio, a gente tem uma palavra surpresa. Quem assistir a gente, acompanhar e fizer o primeiro comentário vai ganhar um presente. E hoje o presente é mais que especial porque vai ser do Clube Divas. Então eu vou perguntar para as meninas, vocês anotem aí qual é a palavra. Meninas, qual é a palavra surpresa de hoje? Hoje nós vamos de diamante. Olha, uma joia rara, hein? Então Isso. anotem aí que o primeiro comentário vai ter uma surpresa. Liliane, então voltando aqui. Eu já fui sócia do clube devido aos Uhum. problemas que eu tive, eu me afastei, mas continuo no grupo de WhatsApp. Vocês têm um grupo geral de mensagem, de Sim. troca de informações. Uhum. E se eu quisesse voltar hoje para realmente frequentar as reuniões na segunda-feira, fazer parte ativamente do clube, como é que eu faço? Tá, o primeiro passo é ir lá participar de uma reunião, entender, né, se Aham, realmente se é faz isso mesmo. sentido Aham. para você. E a partir disso aí, que nem a Jaque falou, passa por uma entrevista, uma pequena entrevista com a gente. E aí ela passa a fazer parte pagando, então, uma mensalidade que é simbólica para a gente poder manter o grupo ali, porque a gente tem algumas atividades, né? Uhum. Então, faz necessário. É, E aí, dentro disso, se ela é membro, ela começa a poder se apresentar, né? Então, ela vai numa primeira reunião, se ela quiser continuar indo, então ela passa a ser membro, e aí ela vem sendo membro, ela pode fazer a apresentação daquela semana inicial, né? Que Aham. ela fala só do negócio dela. E os pitches de venda também, ela começa a participar. E vocês fazem algum treinamento? Por exemplo, eu nunca fiz um pitch de venda, eu não sei o que que é. Se chegar uma pessoa, uma empreendedora nesse nível, vocês conseguem ajudá-la a se preparar para fazer essa apresentação? Sim, a gente faz, né, um breve, ou eu ou a Jaque faz Aham. um breve ali só para ela entender como é o escopo, e Uhum. aí é tranquilo, né? E é um clube exclusivo para mulheres, o de vocês? Sim. Sim, exclusivo para mulheres. Vou perguntar. É meio óbvio, mas eu vou perguntar por quê, porque o óbvio precisa ser dito, né? Por que que vocês não abrem para a comunidade em geral só para mulheres? Justamente porque a mulher tem algumas demandas muito específicas, né? Então, para a gente garantir privacidade e tocar em temas um pouco mais delicados, então preferencialmente. Até porque na parte do empreendedorismo, às vezes elas trazem o problema de dentro da empresa. Então elas dividem ali com a gente. Então a ideia é manter esse sigilo e poder auxiliá-las, porque às vezes o problema de uma é o problema de mais de uma. É isso que eu ia falar É, agora. É um lugar, é um espaço seguro, né? Que eu Isso, posso bem, comentar, às vezes, alguma coisa isso. pessoal, alguma coisa da minha empresa, que alguém vai, provavelmente está passando o mesmo Uhum, problema, ou pessoal, ou familiar, ou na empresa, mas a gente vai conseguir uma solução em conjunto. Seria isso. mais ou menos isso, então. É realmente isso, né? É um ambiente seguro. justo. O que ela falar ali vai ficar ali dentro do clube. Que legal. E vocês têm projeção de fazerem eventos novamente, como era o clube antigamente? Quais são os planos do clube para esse final de ano ainda? Ah, espero que antes, né, do final do ano, os eventos. É, Aham, nós temos um chãozinho aí ainda, né? aham. Então, como a gente está passando por toda essa reestruturação, tá com um formato novo, mas a ideia sim é a gente retomar os eventos, né, com formato de acolhimento, com palestras, justa para dar mais engajamento ainda, né, então, não só ao clube, como às próprias participantes, né? Muito legal. E agora eu vou pedir para vocês, cada uma de uma vez, fazerem um convite para quem está nos assistindo, passarem uma mensagem para quem está nos assistindo, convidando para ser sócia do clube ou para participar de uma primeira reunião para conhecer esse clube que realmente é um clube diferenciado aqui em Maringá. Então, para as mulheres que elas estão começando a empreender agora e às vezes não sabe como começar ou tá assim um pouco turbulento, a gente entende exatamente o que você está passando. Esse é o nosso maior foco, objetivo é dar esse suporte para você que está precisando conhecer mais gente, conhecer algumas regrinhas, né, do meio
do empreendedorismo e também na questão do emocional, que com certeza você vai precisar. Então, venha nos conhecer numa segunda-feira. Clica lá no botão do Instagram do Clube Divas e faça sua inscrição para participar e conhecer melhor e ver se você gosta. Isso aí. E é claro, se você tiver alguma dúvida, nós estamos lá também para fazer esse primeiro acolhimento. De repente, o assunto daquele dia não é algo que te chamou a atenção, mas vem conversar com a gente e nós estamos abertas, né, Jaque, a trazer um conhecimento, um acolhimento, para que você se sinta protegida, abraçada e fortalecida dentro do nosso clube. Muito legal. E deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Se eu for uma psicóloga ou uma educadora financeira, alguém que tenha um conhecimento e queira dividir com o clube, eu posso ir lá só para fazer essa apresentação, essa contribuição, ou eu tenho que ser sócia? Você já tem isso definido? Primeiro, a gente teria que avaliar, Uhum, tá? Infelizmente, às vezes as pessoas querem chegar lá para tentar vender, e aí a gente chega no mesmo sim. ponto, então não é interessante. Mas, lógico, a gente está aberto a conversas. Então, você que é psicóloga, que é terapeuta, que tem algum assunto que pode ser relevante para o clube, né? Seguindo os preceitos do clube, vocês também podem entrar em contato com as meninas, que pode ser uma ótima oportunidade para você divulgar o seu trabalho e fazer novas parcerias também, né? Exatamente. Porque a gente não vive só, a gente não consegue trabalhar só, né, meninas? Exato. Vocês falaram aqui de empreendedorismo, da assistência que vocês dão. Eu imagino que vocês tenham parcerias também com outros grupos, com outras entidades que são bem específicas do meio, do micro, né? Como Sebrae, Ampec, a Casa do Empreendedor, para fazer a parte burocrática, né? Porque essa nós temos a que acolhe o emocional. Mas se você tem essa vontade, você pode entrar em contato com as meninas também, explicar o seu projeto para elas. E quem sabe aí surge uma parceria nova, né? Sim. Para todo mundo. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas eu vou pedir para as meninas deixarem aqui as redes sociais, o local da reunião novamente e o contato. E se você quiser participar, é só clicar lá no Instagram delas depois, que elas vão receber vocês muito bem, divinamente. Vamos lá? Primeiro o Instagram. Então, vamos lá. O Instagram é Divas Mulheres em Plenitude. Nós estamos toda segunda-feira lá na Empório Coisas de Minas, que fica ali na Avenida Paraná, a partir 465, a partir das 14h30, tá? Tem um link de inscrição que tá lá no Instagram, caso vocês queiram participar. Não consegui entrar no link, não deu certo, mas gostaria de ir. Pode aparecer lá que a gente vai estar fazendo o acolhimento de vocês com todo carinho. Nós vamos tomar um café, vamos nos conectar e fazer negócios e estar acolhidas. Exato. E eu já participei de alguns encontros, o local que elas fazem a reunião é maravilhoso. Tem cafezinho, tem chazinho, tem coisa quentinha agora no inverno, maravilhosos. né? E a reunião, ela vai às vezes até 4h30, 5, 5h30, porque acaba e a gente realmente fica conversando, a gente perde a noção do tempo, né? Sim. Quando a gente chega lá e consegue se desligar, quando acaba a reunião, o que elas tinham planejado, a gente realmente consegue sentar e ficar com as amigas por um bom tempo e aliviar a cabeça, né? Que esse é um dos objetivos do clube, né? Bem isso, é a hora do tricô. Dá para quase começar outro grupo, hein? Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Eu Cláudia. espero que o clube cresça, que ele se fortaleça muito, né? Eu conheço a história dele desde lá do começo. Eu tenho até uma caneta que eu ganhei delas, eu esqueci de trazer hoje, peguei e esqueci em casa a caneta do Clube Divas, por ter sido uma das primeiras associadas. Quando a Cris e a Mayra começaram lá atrás, a gente ganhou uma caneta do clube. Eu guardo com muito carinho. E é um lugar, assim, que eu me senti também muito acolhida, né? Eu já era amiga das meninas, mas o acolhimento, ele é ímpar, ele é realmente diferente de qualquer outro clube que você possa pensar em participar, tá? Então, fica aqui os meus agradecimentos para vocês por terem vindo compartilhar essa história com a gente e o convite para quem está nos assistindo a entrar no Instagram do Clube Divas, clicar e participar de uma reunião para vocês sentirem essa experiência. Foi um prazer ter vocês comigo aqui, um prazer ter vocês em casa também.
Gratidão pela sua companhia. E vamos repetir a palavra secreta de novo para quem ainda está acompanhando. Diamante. Então, o primeiro comentário com a palavra diamante vai ganhar um presente do Clube Divas. Qual é o presente, meninas? Bom, o presente ia ser um mês de mensalidade, mas aí nós conversamos, né, Dá Jaque? 2. Vamos dar 2 meses de mensalidade gratuita para você estar indo lá e conhecer o grupo e participar e entender como funciona. Então, olha aí, ó, 2 meses grátis no Clube Divas e eu tenho certeza que você vai amar. Tchau, foi um Certeza. prazer ter vocês aqui. Um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.